Olá, gente querida. Nos últimos dias, Deus falou comigo para que eu pudesse entregar a vocês um conteúdo precioso. Eu estou me referindo aqui a alguns cursos que eu lancei na internet de maneira paga. Eu vou liberar para vocês diariamente trechos dessas aulas de maneira gratuita para que você e sua família possam ser abençoados. Deus abençoe. Todo mundo gosta de uma história que tem um final feliz, não é? E eu quero dizer também que a história da igreja terá o final mais lindo e mais feliz que alguém poderia imaginar. Neste final, o noivo toma a noiva e juntos eles vivem felizes para sempre. É assim que será o final da história da igreja, ou o destino da igreja. O noivo Cristo e a noiva, a igreja, viverão juntos eternamente. A verdade é que a igreja antecipa um destino glorioso. Em primeiro lugar, a igreja vai ser arrebatada pelo noivo. Olha, me perdoem se eu aqui me emocionar, porque isso aqui fala do tema que eu mais amo, né? Que eu mais espero na palavra de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Que dia glorioso! O dia do arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo fala: ora, ainda não vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, é próprio Jesus que disse: chegou a hora, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja que lindo, o apóstolo Paulo está dizendo para um monte de crentes na igreja de Tessalônica que achava que Jesus já tinha sido arrebatado, já tinha arrebatado a igreja. Ele disse: não, eu nunca disse para vocês que isso não vai acontecer sem que antes os mortos em Cristo sejam ressuscitados. Depois nós, imediatamente após, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, né, para o encontro com o Senhor. E aí ele diz: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, mas a igreja, logo após o arrebatamento, ela será examinada no tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5,10 diz assim: porque importa que todos nós, está falando com a igreja, tá? Compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Detalhe, aqui o tribunal de Cristo não é o juízo final do trono branco, lá no final de Apocalipse. Isso aqui é um tribunal, o Bimá de Cristo, que era um tribunal onde todos os corredores da maratona eram avaliados. Eles eram avaliados, primeiro, para saber se tinham corrido até o fim, cruzado a linha de chegada, e depois se tinham corrido bem. Se eles tivessem corrido bem, eles recebiam as coroas de louro, né? Que era o prêmio. Naquele tempo não tinha medalha, eram coroas de louro. Quando a igreja for arrebatada, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas ali está todo mundo salvo, todo mundo correu a maratona, manteve a sua fé em Cristo até o fim. Mas aí ele vai julgar as nossas obras. Vamos supor que você fez uma coisa correta, uma coisa boa, mas fez com a motivação errada. Aquela obra, ela vai ser perdida. Você vai perder o galardão. Ele compara a obra de cada um com ouro, prata, pedras preciosas. Depois madeira, feno e palha. E ele diz que tudo isso vai passar pelo fogo. O que acontece quando o ouro, a prata e pedras preciosas passam pelo fogo? Purifica e fica melhor. O que acontece quando madeira, feno e palha passam pelo fogo? Não sobra nada. Então, literalmente, cada obra que nós fizemos nessa vida vai passar pelo fogo. O fogo dos olhos de Cristo que perscruta e vê tudo. Ele não vê só o que eu fiz, você fez. Ele vê qual a motivação que nós fizemos. Então, não basta querer fazer o certo, tem que fazer o certo com a motivação correta. Então,
Quando a gente chegar nos céus, Deus não vai olhar para mim e falar, quantas pessoas você ganhou para Jesus. Não. Por que você ganhou para Jesus? Por que você viveu para Jesus? Foi por amor a Jesus? Foi para a glória de Deus ou para a sua própria glória? Então, nós vamos ser escrutinizados. Então, a igreja como um todo, cada um por sua vez, né? Jesus é onipresente, provavelmente vai acontecer ao mesmo tempo, que são milhões e milhões e milhões de pessoas, mas cada um vai ter um encontro tete a tete com Jesus. Por isso que todos os dias da nossa vida nós temos que examinar o nosso coração. Em seguida, a igreja será unida a Cristo nas bodas do Cordeiro. O que é bodas do Cordeiro? O casamento. É o casamento de Jesus com a sua igreja. Apocalipse 19, 7-9 diz assim: alegremo-nos, exultemos e demo-nos a glória, porque são chegadas as bodas, o casamento do Cordeiro, cuja esposa, a igreja, a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados, felizes, aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Assim como uma noiva se veste de branco para aquele grande dia, a igreja vai estar vestida dos seus atos de justiça. Primeiro fala da justificação de Cristo. Ele morreu por nós, injustos e pecadores, e pela fé fomos justificados por ele. Mas também fala dos atos de justiça dos santos. Então, meus queridos, que grande dia que nós vamos ver o Salvador, e vamos vê-lo, aquele que morreu por nós, aquele que nos perdoou, aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E ele será o nosso marido. É claro que isso é uma metáfora, mas por que o Senhor usa esta figura? Porque não existe uma outra relação mais íntima entre um homem e uma mulher, ou entre duas pessoas, que seja o casamento. Em quarto lugar, eu quero dizer que a igreja reinará com Cristo durante o milênio. Nós sabemos que durante os 7 anos da tribulação, que o anticristo vai estar deitando e rolando aqui embaixo, a igreja vai estar nos céus, na presença de Cristo, celebrando as bodas do Cordeiro. No final dos 7 anos, Jesus vem na batalha do Armagedon, vem com a sua igreja, pisa no Monte das Oliveiras, há um grande terremoto, o monte se parte, vira uma planície, águas saem do interior, né, da cidade de Jerusalém, ali do templo, e vão correr para o Mar Morto. Ali, no Vale de Josafá, Jesus julga as nações, né, julga aqueles que perseguiram Israel, aqueles que não aceitaram o Messias, e aí inicia-se o milênio com Cristo. E no milênio, Cristo reinará sobre a terra, e ele reinará juntamente com a sua igreja e com os santos do Velho Testamento, que também estarão reinando com Cristo durante o milênio. Apocalipse 26 diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. A primeira ressurreição, gente, é a ressurreição para a vida. Tá? Porque a segunda morte, que é a morte espiritual, um dia vai gerar uma ressurreição, mas é a ressurreição para o juízo. É o camarada que não aceitou a Cristo, camarada que quando ressuscitar não vai ser para a vida, vai ser para a morte. Então, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E essa primeira ressurreição tem algumas etapas. No dia do arrebatamento, serão os mortos em Cristo. Depois, no final dos 7 anos, são os salvos do Velho Testamento e todos os que morreram na grande tribulação, mas ainda é a primeira ressurreição. Estes que são bem-aventurados e santos, porque eles têm parte na primeira ressurreição, sobre eles a segunda morte não tem autoridade, a morte espiritual. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, todos estes, a igreja e os santos do Velho Testamento e os que se converteram na tribulação e morreram, todos esses vão reinar com Cristo durante o milênio. A quinta etapa deste destino final da igreja é que ela compartilhará
a nova Jerusalém com Cristo por toda a eternidade. Apocalipse 21, 1 e 2 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Aqui, João está vendo a nova Jerusalém como a noiva ataviada, porque, na verdade, a nova Jerusalém, ela é o lar dos crentes. Assim como a metáfora da igreja, ela pode ser, do templo, pode ser tanto o edifício como as pessoas, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, mas tem o templo também, que é aquele onde o tabernáculo, o próprio templo que foi construído, né, por Salomão, depois por Zorobabel. Aqui é a mesma coisa. Aqui a Nova Jerusalém ela é vista tanto como a estrutura, a cidade, como também a noiva, que está adornada para o seu esposo. E nós sabemos que haverá novos céus e nova terra. A igreja, ela não vai ficar só nos novos céus, que fala do universo como um todo, mas aqui na terra. Não esta terra, porque esta vai ser renovada, mas onde estiver a Nova Jerusalém, nós estaremos com Cristo. Em sexto lugar, a igreja revelará a glória de Cristo por toda a eternidade. Que honra! Que honra! Glória é brilho, é fulgor. A igreja, irmãos, vai brilhar. Efésios 1,6 diz: para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E no versículo 12 do capítulo 1 diz: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. A igreja andando, se manifestando, vai estar iluminando o mundo, tudo. A glória de Cristo estará brilhando em nós e através de nós, e ela vai ser instrumento de louvor para a glória. Isso significa, meus irmãos, que nos céus ou na nova terra, quando nós nos encontrarmos, eu quero dizer para vocês que o símbolo mais significativo que descreve o relacionamento de Cristo com a igreja é o noivo e a noiva. Olha, quando você se casa, eu estou casado há 41 anos, eu me lembro que quando eu casei com a Lília, eu era apaixonado por ela, mas tinha coisas que eu falava com ela, falava, minha mãe fazia assim, ela falava, mas eu não sou sua mãe. Ela falava, meu pai fechava a janela de casa, mas eu não sou seu pai. Mas a gente foi passando os anos juntos, eu fui ficando mais parecido com ela foi ficando mais parecida comigo. Às vezes eu olhava a minha família, eu nem me reconhecia lá, porque eu fui transformado por ela. Eu me tornei o subproduto ou da adição daquilo que ela era, daquilo que eu era. E eu quero dizer uma coisa para você, se a Bíblia diz que ambos se tornam uma só carne, isso é a metáfora, a figura de Cristo e a igreja, significa que aquilo que Jesus é vai estar muito em nós. Não é maravilhoso, gente? Nós seremos instrumentos da honra, da glória, da manifestação do testemunho de quem é Jesus e daquilo que ele fez por nós. Jesus nos ama e, a despeito dos nossos pecados, ele nos comprou com o preço do seu sangue, para fazer de nós, não servos, mas para fazer de nós a sua noiva, a sua igreja.